Eu sou a Luísa, uma garota de 18 anos com um sonho: entrar para a faculdade e construir uma vida nova. Desde que completei a maioridade, vinha juntando cada centavo, e agora tinha uma poupança com 20 mil reais. Dinheiro que eu imaginava ser o começo da minha jornada. Porém, parecia que minha mãe, Tânia, e minha irmã, Camila, pensavam diferente. Elas queriam que eu fosse outra coisa. Ou melhor, que eu fosse exatamente o que elas queriam. Minha mãe era dona de uma lanchonete no centro da cidade. Apesar de a lanchonete ser pequena, o movimento era intenso, e eu tinha que dar conta de tudo. Desde servir mesas até limpar a cozinha no final do expediente, nada escapava das minhas mãos. Tudo parecia recair sobre mim, enquanto minha irmã, a mimada Camila, simplesmente aparecia para dar ordens e ir embora, sempre com um novo plano que não envolvia fazer nada além de me vigiar. Era como se eu fosse uma empregada, uma sombra. Eu sabia que precisava sair dali, ir atrás do meu sonho, estudar. Mas toda vez que eu tentava mencionar isso, minha mãe me dizia que eu não precisava da faculdade. Para quê, Luísa? Sua obrigação é ajudar sua família. E você nem paga nada para morar aqui, ela repetia, lançando um olhar severo que me deixava sem palavras. Aquela semana já estava sendo uma das mais pesadas da minha vida. Cada dia era uma batalha, e a esperança de conseguir dar o primeiro passo em direção à faculdade parecia se distanciar cada vez mais. Eu estava cansada, exausta, tanto física quanto emocionalmente. Trabalhar mais de 13 horas em um lugar que, teoricamente, era para ser de família me deixava em pedaços. Naquele dia em específico, a lanchonete estava lotada. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu limpava mesas, atendia pedidos, tudo ao mesmo tempo. Por um breve momento, deixei escapar uma frase inocente. Nossa, mãe, tô pensando em ir na faculdade hoje à noite para fazer minha matrícula e começar a estudar. Mal terminei de falar, e o rosto dela se transformou. Como uma tempestade prestes a desabar, minha mãe me lançou um olhar de raiva e gritou, sem se importar com os clientes ao redor: Você tá louca, Luísa? Faculdade? Quem é que vai trabalhar aqui? Hoje você só sai daqui às 9 da noite. Ouviu bem? Eu fiquei em choque. A humilhação queimava dentro de mim, e só consegui balbuciar: Mãe, mas eu entrei cedo hoje. Vou trabalhar mais de 13 horas. Ela cruzou os braços, e com um tom frio e decidido, disse: Não importa. Faça o seu trabalho e esqueça essa história de faculdade. Ela saiu sem sequer olhar para trás, me deixando parada, com a alma em pedaços. As lágrimas queriam descer, mas eu me segurava. Foi quando um rapaz, que eu não conhecia, se aproximou e, com um olhar compreensivo, disse baixinho: Nossa, isso que a sua mãe fez com você é completamente errado. Ninguém merece ser tratado assim, ainda mais para trabalhar desse jeito. Eu respirei fundo, surpresa por alguém ter reparado. Mas eu moro de graça na casa dela, respondi, como se precisasse me justificar. Ele balançou a cabeça, desaprovando. Mesmo assim, Luísa, ninguém deveria trabalhar tanto, muito menos ser humilhado desse jeito. Passa seu contato para mim? Quero conversar mais com você depois. Quem sabe eu possa te oferecer uma proposta melhor. Meio sem reação, anotei o número dele em um pedaço de guardanapo e entreguei. Ele sorriu gentilmente, disse que logo entraria em contato e foi embora. Assim que ele saiu, não consegui mais segurar. As lágrimas que estavam presas se libertaram, e passei o resto do dia entre soluços e suspiros pesados, tentando entender como minha própria mãe poderia me impedir de seguir meus sonhos e me tratar daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, uma faísca de esperança se acendia dentro de mim. Talvez aquele rapaz fosse a ajuda que eu tanto precisava. Os dias se passaram, e finalmente era domingo, meu único dia de folga. Aproveitei para descansar e, como sempre, minha mente vagava para o sonho da faculdade. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem daquele rapaz que conheci na lanchonete. Oi, vamos nos ver hoje? Respondi com um sim, tentando conter a curiosidade. Me arrumei e fui até o endereço que ele me passou. Ao chegar, fiquei impressionada. Era uma casa enorme, elegante, cercada por jardins impecáveis. Parecia uma daquelas mansões que só vemos em filmes. Logo percebi alguns empregados circulando,
todos sorridentes e trabalhando com leveza. Ali, o ambiente era tranquilo, completamente diferente do que eu estava acostumada. Ele me recebeu com um sorriso caloroso e me conduziu até uma sala aconchegante, onde conversamos por horas. Era bom finalmente me sentir ouvida, alguém prestando atenção nas minhas palavras, nas minhas preocupações. Após um tempo, ele me olhou com seriedade e disse: "Olha, Luísa, eu sou dono de algumas empresas na cidade, e tenho planos de abrir uma lanchonete. Na verdade, estava pensando em abrir uma bem do lado da lanchonete da sua mãe. Algo grande, maior, e acredito que poderia atrair mais clientes." Aquilo me pegou de surpresa. A ideia de uma lanchonete maior me atraía, mas a noção de competir diretamente com minha mãe soava como uma traição. Eu o encarei, nervosa, e respondi: "Eu acho que isso não é uma boa ideia. Aquela é minha renda também, é dela que eu dependo." Ele riu levemente e disse, com calma: "Entendo, mas e se você trabalhasse para mim? Eu poderia te pagar o dobro do que sua mãe paga. Pense nisso, Luísa. Você merece mais." Meus olhos brilharam com a possibilidade. Era dinheiro suficiente para finalmente alugar um lugar só para mim, estudar, e ter um pouco de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de trair minha mãe me corroía por dentro. Respondi, hesitante: "É uma proposta tentadora, mas é minha mãe. Se ela souber disso, vai me mandar embora de casa, e eu não posso correr esse risco." Ele respirou fundo e me olhou com compreensão. "Entendo seu ponto, Luísa. Mas pense bem. Com o que eu te pagaria, você poderia alugar um lugar para você. Poderia ser o início de uma vida nova." Agradeci a ele e, horas depois, me despedi. No caminho de volta para casa, minha mente estava uma confusão. A proposta dele era boa, muito boa. Seria uma chance de escapar daquela vida, de ter a liberdade de estudar, de escolher meu próprio caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aceitar significava arriscar tudo, inclusive a relação com minha mãe. E eu não sabia se estava pronta para isso. Os dias se passaram, e Gabriel, aquele rapaz que parecia uma luz no fim do túnel, começou a frequentar a lanchonete diariamente. Ele observava de perto minha rotina, e eu sabia que ele percebia o quanto eu era explorada e humilhada pela minha mãe e minha irmã. Ele via cada detalhe, os olhares rígidos, as palavras duras, os sussurros que me desmotivavam, mas sempre respeitava meu espaço. Naquela quinta-feira, o movimento estava intenso, pois era dia de feijoada, o prato favorito dos clientes. Estava uma correria e, como sempre, eu fazia o trabalho de 3 pessoas, indo de mesa em mesa, limpando, servindo e tentando dar conta de tudo. Foi quando minha mãe, Tânia, e minha irmã, Camila, se aproximaram de mim com olhares de desaprovação. "Olha só, Luísa, você não faz nada direito", minha mãe disse alto, chamando a atenção de todos os clientes ao redor. "E ainda quer estudar? Tadinha de você, sua lixo." Eu congelei. Aquela palavra, lixo, me acertou como uma facada. Senti os olhares de todos sobre mim, uns em choque, outros em constrangimento, mas ninguém disse nada. Até que Gabriel se levantou, caminhando devagar até nós, com uma expressão firme. "Não faça isso com ela, Tânia", ele disse, encarando minha mãe e minha irmã. "Ninguém merece ser tratado desse jeito. Se isso continuar, eu paro de vir aqui e faço questão de convencer outros clientes a nunca mais voltarem também." Minha mãe e minha irmã ficaram pálidas. Vi o medo passar pelos olhos delas. Elas se entreolharam e, em um tom embaraçado, forçaram um sorriso para Gabriel. "Desculpa, Gabriel", disse minha mãe, com a voz trêmula. Camila, ainda chocada, ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Naquele momento, me senti, pela primeira vez em muito tempo, defendida. Gabriel tinha feito o que ninguém nunca havia feito por mim. Ele se importou, e, com apenas algumas palavras, fez minha mãe e minha irmã sentirem o impacto de suas ações. Mesmo assim, algo dentro de mim ainda se sentia preso naquela situação. Mais tarde, naquela mesma noite, enviei uma mensagem para Gabriel, agradecendo por ter me defendido. Ele respondeu rápido, com a gentileza de sempre. "Não precisa agradecer, Luísa. Se precisar de ajuda para abrir sua própria lanchonete, estou à disposição." Li a mensagem dele várias vezes, ponderando sobre aquela oferta que parecia uma saída.
Respondi que, por ora, preferia não fazer isso, mas agradeci novamente por ter me apoiado. Ele respeitou minha decisão, mas eu percebia que ele queria me ajudar mais do que eu estava disposta a aceitar. Os dias continuaram a passar, e as humilhações só pioravam. Minha mãe e minha irmã, como se não tivessem aprendido nada com o episódio com Gabriel, me tratavam como se eu fosse invisível ou, pior, como se eu fosse a empregada de ambas. Elas me xingavam e criticavam, especialmente quando ninguém estava por perto para ouvir. Cada vez que tentava mostrar que estava cansada ou aborrecida, era como se elas redobrassem os ataques. Gabriel ainda ia à lanchonete, e eu sempre via seu olhar atento e preocupado. Ele percebia o quanto eu andava abatida, com o brilho nos olhos cada vez mais fraco, quase sem esperanças. Às vezes, ele perguntava, com delicadeza: "Você está bem, Luísa? Precisa de alguma coisa?" Eu tentava sorrir, dizendo que estava tudo bem, mas ele sabia que era mentira. A tristeza estava estampada no meu rosto. Um dia, enquanto eu limpava as mesas após o almoço, ele se aproximou e disse baixinho, quase como um conselho: "Luísa, você merece uma vida melhor. Você não precisa aceitar tudo isso." Eu fiquei em silêncio, tentando disfarçar as lágrimas que ameaçavam escorrer. Gabriel era a única pessoa que parecia ver o que eu realmente estava passando, mas eu ainda não sabia se tinha coragem de dar um passo tão grande e mudar tudo. Talvez, em algum lugar dentro de mim, eu ainda estivesse esperando que minha mãe e minha irmã mudassem, que reconhecessem o quanto aquilo estava me machucando. Mas cada dia que passava, percebia que talvez estivesse me enganando. Eu tinha meu pai, mas ele sempre parecia estar ausente, preso em um canto da casa, como se estivesse fugindo da realidade. Até que um dia ele decidiu ir à lanchonete. O ambiente estava cheio, a feijoada do dia estava fazendo sucesso. Mas quando vi meu pai se aproximar da mesa, meu coração disparou. Ele se juntou a minha mãe e minha irmã e, em uma atitude inesperada, começou a falar alto, chamando a atenção de todos. "Luísa, nós precisamos conversar. Você tem que entregar os 20 mil reais da sua poupança para sua irmã. Ela precisa de um lugar para morar." Meu estômago revirou com aquelas palavras. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Minha mãe, ao meu lado, acrescentou, com um tom de desprezo: "Faculdade? Você nem precisa tanto assim. E sua irmã precisa de um lugar para morar." As palavras dela ecoaram na lanchonete, e eu me senti exposta, como se todos estivessem me avaliando. A humilhação atingiu um novo nível. Recusei de imediato, a raiva crescendo dentro de mim. Olhei para Gabriel, que estava ao fundo, observando a cena, e resolvi que era hora de me levantar e lutar por mim mesma. "Chega disso!" eu gritei, deixando todos em silêncio. "Olha só, ali está o Gabriel. Ele é rico e tem várias empresas na cidade. Vou trabalhar com ele." Meus pais ficaram pálidos com minha revelação, como se não esperassem que eu tivesse coragem de falar. Minha mãe riu sarcasticamente, mas a risada dela não durou muito. "Você está sendo ridícula, Luísa. Não pode fazer isso." Você não vai conseguir", acrescentou minha irmã, tentando desmerecer minha determinação. Desprezando as palavras delas, peguei a mão de Gabriel e saí da lanchonete. O vento fresco do lado de fora me trouxe uma sensação de liberdade. Ele olhou para mim, com um brilho de compreensão nos olhos. "Vamos abrir a lanchonete ao lado da dela", disse eu, com a adrenalina pulsando nas veias. "E vamos destruir o que eles construíram." Gabriel sorriu, e eu vi nele não apenas um amigo, mas um aliado. O plano se formava na minha mente, e, pela primeira vez, eu estava decidida a lutar por aquilo que realmente queria. O desejo de ser livre, de ter minha própria identidade, e a esperança de um futuro que eu pudesse chamar de meu tomaram conta de mim. Fiquei na casa de Gabriel por dias, planejando cada detalhe da nova lanchonete. Ele estava tão determinado quanto eu, e isso me dava confiança. Quando finalmente decidimos abrir o negócio, Gabriel não apenas alugou o lugar ao lado da lanchonete da minha mãe. Ele a comprou. O galpão era perfeito para o que queríamos, e com a ajuda dele, transformamos o espaço em um elegante restaurante e lanchonete. A nova placa brilhante que colocamos na entrada exibia o nome da nossa lanchonete: Sabor e Estilo. Era sofisticada e atraente, uma verdadeira declaração de que eu estava pronta para deixar minha marca na cidade.
O dia da inauguração chegou, e eu estava ansiosa, mas ao mesmo tempo animada. Quando meus pais e minha irmã chegaram para ver a nova lanchonete, eu os observei pela janela. Eles estavam pálidos, quase como se estivessem vendo um fantasma. Eu me sentia poderosa e determinada, mesmo quando minha mãe começou a gritar: "Isso não vai funcionar. Você não tem experiência suficiente." Eu sorri, sabendo que o lugar já estava cheio de clientes. No mesmo instante, olhei para o lado e vi que a lanchonete da minha mãe estava vazia, sem ninguém esperando na fila. A ironia da situação não me escapou. O sucesso do meu novo negócio era inegável, e eu sentia uma onda de satisfação ao ver a expressão no rosto deles, misturando confusão e raiva. Dentro da minha nova lanchonete, o clima era de celebração. Clientes elogiavam a comida e o atendimento, e eu me sentia viva, finalmente fazendo algo que me enchia de orgulho. Cada riso e cada elogio era um lembrete do quanto eu havia lutado para chegar até ali. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Naquela noite, enquanto contava o lucro do dia com Gabriel, um sorriso se formou no meu rosto. Eu tinha feito a escolha certa. E, mais importante, eu estava finalmente vivendo a vida que eu sempre quis. Eu estava morando com Gabriel, e a cada dia que passava, meu amor por ele crescia. Um dia, enquanto estávamos conversando sobre nossos planos futuros, eu disse: "Gabriel, preciso alugar minha própria casa." Ele me olhou nos olhos, segurando minhas mãos, e respondeu: "Não, Luísa. Eu estou apaixonado por você. Quero me casar com você." Um calor se espalhou pelo meu corpo, e eu não consegui esconder o sorriso que se formou nos meus lábios. Eu também estava amando ele, mais do que jamais imaginei que pudesse amar alguém. A certeza de que ele era o homem certo para mim me envolveu como um abraço caloroso. "Eu quero!" eu exclamei. E assim, formamos um casal, não apenas em nossos corações, mas também na nova lanchonete que construímos juntos. Gabriel me revelou que era dono de outras empresas na cidade, e que a lanchonete era minha por direito. Aquela revelação me deixou em êxtase. Eu estava em um relacionamento saudável, e o apoio dele me encorajava a crescer ainda mais. Cerca de 3 meses depois, realizamos o nosso sonho e nos casamos em uma cerimônia simples, mas repleta de amor e felicidade. As coisas estavam indo maravilhosamente bem, até que, um dia, ao passar em frente à lanchonete da minha mãe, vi algo que me deixou paralisada. Estava fechando. Eu não pude evitar. A curiosidade e a necessidade de enfrentar o que me causou tanto sofrimento me levaram até lá. Quando cheguei mais perto, vi minha mãe tirando as coisas de dentro da lanchonete. Sua expressão era de desespero e frustração. Com coragem, eu me aproximei e disse: "Olá, mãe. O mundo dá voltas, não é? Olha como estou hoje. Tenho minha própria lanchonete, e vocês estão fechando a sua." Ela virou-se lentamente, seus olhos cheios de lágrimas. Mas havia algo mais lá. Uma mistura de raiva e tristeza. "Você não deveria se sentir feliz por isso, Luísa. Isso é um fracasso para nós." Eu respirei fundo, sentindo que aquelas palavras já não tinham o poder de me ferir como antes. "Mãe, eu lutei muito para chegar aqui. Não desejo o mal de vocês, mas precisava me libertar." Gabriel, que estava me observando um pouco mais ao longe, veio até mim e segurou minha mão. A presença dele me deu uma força que eu nunca pensei que teria. "Luísa está no caminho certo", disse ele, com um tom de apoio. "Todos têm o direito de escolher seu próprio destino." Ao ver minha mãe se afastar, levando as últimas coisas da lanchonete, percebi que estava finalmente livre das amarras que me prendiam. Eu havia construído minha vida do zero e, mais importante, agora estava cercada de amor e apoio verdadeiro. 5 meses depois do fechamento da lanchonete da minha mãe, recebi uma ligação inesperada. Era ela, junto com minha irmã. "Luísa, estamos passando por dificuldades. Precisamos de ajuda", disse minha mãe, sua voz soando cheia de tristeza. Senti uma mistura de emoções, mas sabia que, apesar de tudo, ainda eram meus pais. Respirei fundo e disse: "Mãe, você e meu pai têm direito à minha ajuda. Posso dar R$ 2.000 por mês. E sua filha, venha trabalhar comigo. Ela será ajudante geral, assim como eu era antes na lanchonete de vocês." Houve um silêncio na linha, e então minha mãe respondeu, hesitante: "Tudo bem. Obrigada,
Luísa. Quando minha irmã começou a trabalhar na minha lanchonete, eu a fiz trabalhar 10 horas por dia, exatamente como ela fazia comigo antes. Era uma forma de retribuir o que eu havia passado, mas também de ensiná-la a valorizar o trabalho. A ironia não me escapava. Eu estava ajudando meus pais, mesmo sem ter feito a faculdade que sonhei. Mas, de alguma forma, eu havia encontrado um caminho diferente, e mais lucrativo, para a vida. Agora, eu era rica, casada com Gabriel, e dona de uma lanchonete grande e próspera. O sucesso da minha nova lanchonete não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a liberdade e o empoderamento que eu havia conquistado. Eu olhava para minha irmã e via o potencial que ela tinha, esperando que ela pudesse aprender a ser forte e independente. Queria que ela visse que o trabalho duro traz recompensas, e que o amor e o apoio são o que realmente importam. A história da minha vida tomou um rumo inesperado, mas eu não mudaria nada. Cada desafio, cada lágrima e cada sorriso me trouxeram até aqui. Ao olhar para o futuro, via um caminho cheio de possibilidades. E com Gabriel ao meu lado, eu sabia que o melhor ainda estava por vir. Aqui chega o fim de mais uma encantadora de história. Aqui no canal. O que vocês acharam?